Olha, conosco está gentilmente o professor Fábio Reis, professor da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, e diretor da Federação Brasileira de Geólogos. Professor Fábio, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia, ouvintes, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade para tratar, infelizmente, de mais um caso de um crime, né, e uma tragédia socioambiental no Brasil. Agora, professor, dá para ter uma ideia de por que é que continuaram trabalhando lá? Havia estudos geológicos da região? Havia realmente instabilidade? Não levar a sério? Dá para ter uma ideia do que é que levou a isso? Heródoto, o Serviço Geológico do Brasil, em 2018, após o primeiro terremoto, os primeiros sismos que ocorreram em março de 2018, foi chamado, o Serviço Geológico do Brasil é uma empresa pública, federal, e ela foi chamada para fazer estudos geológicos, para verificar o que estava acontecendo na região. Existiam algumas hipóteses, inclusive hipóteses antigas, que as trincas que já ocorriam antes de 2018, inclusive em várias casas, eram causadas pela mineração, a extração de sal-gema pela Braskem. E também por outras empresas que tiveram outros nomes, outras denominações, outros donos ao longo do tempo, desde 1970, quando iniciou as atividades. E lá no relatório entregue em abril de 2019, fica claro, né, que os problemas eram causados pela extração de sal-gema pela Braskem. Nesse relatório que está público, é um relatório que está no site do Serviço Geológico do Brasil. E só que a Braskem nunca aceitou esse relatório, ela questionou bastante esse relatório, contratou uma série de geólogos e outros profissionais, engenheiros pelo mundo, para tentar correlacionar esse evento, esses sismos, esses afundamentos com falhas geológicas naturais e outras questões associadas à água superficial. Mas claramente houve, né, erros. O relatório demonstra que faltou monitoramento ao longo do tempo pela mineradora e também houve um descontrole do processo de extração, principalmente evidenciado por algumas minas terem, cada mina, né, cada poço é uma mina chamado, e tem que ter uma distância entre um poço e outro, entre uma mina e outra. E alguns poços, algumas minas tiveram colapso, conforme foi indicado no relatório. Por exemplo, a mina 20 e 21, no relatório, ela é indicada como uma mina que houve colapso. E, além disso, algumas minas passaram da camada do sal na parte superior. Então, realmente, o relatório demonstra que houve uma série de erros aí cometidos ao longo do tempo, não somente pela Braskem, mas por todas as mineradoras que passaram ali na exploração de sal-gema, que agora está com a detenção da Braskem. Professor, o fato, então, de ser alguma coisa que precisa de acompanhamento, quem é que cuida disso? Quem é que representa o Estado? Quem é que fiscaliza para saber se as coisas estão indo de uma maneira segura? Ali, no caso específico de uma extração mineral, nós temos, então, no órgão federal, a Agência Nacional de Mineração. É importante ressaltar que nenhum governo, e mesmo o setor mineral, nunca quis ter uma agência nacional, e antigo, né, Departamento Nacional de Produção Mineral, e agora Agência Nacional de Mineração. Nunca houve investimento claro para fortalecimento da Agência Nacional de Mineração. Só para ter um dado, 70% das vagas da Agência Nacional estão ociosas, sem profissionais. No nível do Estado, nós temos os órgãos ambientais e outros órgãos de controle que poderiam fazer, mas principalmente os órgãos ambientais. E no município, né, as secretarias que cuidam da parte de engenharia, de planejamento urbano, né, e autorizações aí efetivas. Então, realmente, faltou. Mas é importante entender que nesses empreendimentos privados, a empresa que tem que apresentar muitas vezes informação e fazer o monitoramento correto. A fiscalização muitas vezes recebem as informações das empresas, porque dificilmente você consegue ter uma série de equipamentos para acompanhar todas as extrações, todos os empreendimentos privados ou públicos, né, num estado ou mesmo na federação. Mas a gente vê efetivamente uma falta de recursos nas agências, principalmente no caso específico, na Agência Nacional de Mineração, que sempre foi muito sucateada e tem casos específicos, inclusive na época, em algumas épocas, não tinha dinheiro, inclusive, para pagar energia elétrica.
né? Então, é uma agência que realmente precisa urgentemente ser olhada pelo governo federal. Agora, professor Fábio, eu posso chegar à conclusão, então, que houve omissão do poder público? Houve erros, tá? E vários relatos demonstram que o caso foi muito mal conduzido na parte de fiscalização. Você veja, de 2018, no primeiro sismo, até agora, nenhuma pessoa, né, nenhum dirigente, nenhum responsável técnico foi criminalizado, né? Foi aberto um processo crime contra essas pessoas. E isso é um questionamento, inclusive, contra o Ministério Público, que tem que mostrar a sua ação e principalmente de toda a análise do problema, né? Desse crime que está sendo cometido, esse crime socioambiental que está sendo cometido. E o relatório do Serviço Geológico do Brasil, que envolveu mais de 100 pesquisadores, demonstra que realmente houve uma série de erros cometidos. E até agora, de 2018 para agora, quase 5 anos, né, se passaram, e a gente não tem um processo, né, a própria Braskem não reconhece oficialmente que ela é responsável por esses afundamentos. Então, efetivamente, há no mínimo, alguns erros, né, cometidos aí pelos órgãos públicos de fiscalização e também, né, pela apuração desses fatos. Perfeito. E desse crime. Perfeito. Professor, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Heródoto, estamos à disposição sempre. Eu acho que é importante a gente discutir essas questões para realmente ter uma mudança de postura e de atitude do setor empresarial e da fiscalização no Brasil. Estamos à disposição aí sempre da Nova FM. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Fábio Reis é professor da Universidade Estadual Paulista e diretor da Federação. O que você acha disso agora? Depois dessas explicações... Porque agora veio lá, não sei quem vai multar, não sei quem. E quem é a responsabilidade? Quem é que tem que fiscalizar? Houve omissão ou não? Houve. Houve omissão. E aí ameaça uma coisa como essa, né? Aí nós saímos correndo atrás do prejuízo. Aqui a gente primeiro espera acontecer o desastre, mas depois nós saímos correndo atrás. Essa é a impressão que eu estou. Não sei qual é a sua. O que você pensa disso? Mas eu acho que a contribuição do professor Fábio Reis, né, dá mais condições para a gente ter nossa própria opinião sobre a questão lá em Maceió.